Boa noite. A aeronáutica já localizou a caixa preta do avião de passageiros que caiu hoje, próximo à praia de Boa Viagem, em Recife. 16 pessoas morreram no acidente. Imagens de celular registraram o incêndio do turbo-hélice logo após a queda e as operações do Corpo de Bombeiros. O avião saiu de Recife e ia para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Veja agora outras notícias importantes desta quarta-feira. FIFA coloca o estádio do Corinthians na Copa de 2014, mas ainda não garante se o Itaquerão vai abrir o Mundial. Um dia depois de falar no Senado, o diretor afastado, Luiz Antônio Pagô, presta depoimento na Câmara e diz que quer continuar no Ministério dos Transportes. Aprovada a fusão da Sadia com a Perdigão, mas a nova empresa terá que vender fábricas a um concorrente. Produtores admitem que o preço do álcool combustível vai se manter em alta até o final do ano. Economia chinesa volta a crescer acima dos 9% no segundo trimestre. Japão anuncia plano para erradicar a dependência da energia nuclear. E uma repórter americana que mostrava um incêndio florestal ao redor de Los Angeles leva um banho ao vivo. E hoje o Jornal da Cultura conta com a participação da professora de literatura da USP, Maria Elisa Sevasco, e do jornalista Eduardo Oineg. No final da edição vamos ter o bate-pronto, quando os nossos comentaristas respondem às perguntas do público sobre as reportagens exibidas aqui. Mande a sua dúvida pelo Twitter. O endereço está aí na sua tela. A análise das caixas pretas pode apontar o motivo da queda de um avião na manhã de hoje em Recife. As 16 pessoas a bordo morreram. Além da aeronáutica, a Polícia Civil também vai investigar o acidente. Pouco depois da queda, cinegrafistas amadores filmaram um avião em chamas. De longe era possível ver a fumaça. A aeronave que caiu era esta, um bimotor turbo-hélice fabricado na República Tcheca, com capacidade para 19 passageiros, e fazia viagens diárias para Maceió, em Alagoas, Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, destino do voo de hoje. Na manhã desta quarta-feira, menos de um minuto após a decolagem em Recife, o piloto relatou problemas e disse que tentaria retornar ao aeroporto. Pouco depois, quando o avião sobrevoava a orla, informou que não conseguiria voltar e faria o pouso na praia de Boa Viagem. Em menos de 4 minutos, o sinal sumiu do ar. A imagem aérea mostra o terreno onde o avião caiu, em meio a construções, a 3 quilômetros do aeroporto. Este operário trabalhava próximo ao local do acidente. De repente, a aeronave virou para aquele lado de lá e caiu aí. Aí na hora eu corri, todo mundo correu. E quando ele bateu no chão, uma explosão muito grande. 14 passageiros e 2 tripulantes estavam a bordo. Segundo o irmão do copiloto, que tinha 20 anos de experiência, o avião já havia apresentado falhas mecânicas. Ele me falou em vida que esses aviões ficaram parados aí durante uns 2 meses, salvo engano, para fazer uma revisão das turbinas que estavam com problema de perda de força, perda de potência na decolagem. E o que é que acontece? Esses aviões ficaram parados para fazer uma revisão, veio uma equipe estrangeira para revisar e agora voltaram a voar. Segundo a Noar Linhas Aéreas, o avião tinha menos de 1 ano de uso e passou por manutenção no último fim de semana. Cumprindo os respectivos boletins de serviço da manutenção dos fabricantes da aeronave e do motor. Todas as nossas aeronaves, mais uma vez eu ressalto, estão em perfeitas condições de voo. O último voo dessa aeronave foi ontem à noite. A equipe de investigação recolheu as caixas pretas e os motores, que serão analisados no Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as responsabilidades. Os corpos das vítimas serão identificados por exame de DNA, mas os testes serão realizados em Salvador, na Bahia, porque Pernambuco não tem um laboratório especializado. A Polícia Científica espera concluir o trabalho em 15 dias. As operações da Noar Linhas Aéreas, que foram canceladas hoje, serão retomadas normalmente amanhã. O irmão, o copiloto, né, uma curiosidade aí para aumentar a fatalidade aí, né, desse último entrevistado que a gente mostrou na reportagem, trocou a folga.
Ele estava de folga, um colega que devia estar nesse avião precisou visitar o pai, que estava internado, e ele teve que ir lá. A gente, sempre que acontecem esses acidentes aí com aviões, isso ganha um grande destaque na mídia, né? Mas parece que tem uns números aí, Eduardo, que mostram que, apesar de tudo, é um transporte seguro. Muito seguro. Eu peguei uns números para mostrar o seguinte: em 2008, aconteceram no Brasil 27 acidentes aéreos com vítimas fatais. Teve outros, mas sem vítimas. E morreram 59 pessoas. Em 2009, teve o acidente do voo da Air France, então o número é bem maior. Foram 30 acidentes com vítimas fatais e morreram 308 pessoas. Em 2010, 27 acidentes de novo, com 39 pessoas mortas. E aqui nós estamos incluindo até ultraleve, tá? Até acidente com ultraleve. Isso dá, se a gente somar os 3 anos e dividir por 3, 135 mortes por ano em acidentes aéreos no Brasil. No Brasil morrem 9 mil pessoas atropeladas por ano. No Brasil morrem 35 mil pessoas em acidentes de automóveis. Sempre a gente vai poder dizer que tem muito mais gente andando de carro do que de avião, muito mais gente andando nas ruas do que de avião. Ok, são 70 milhões de pessoas transportadas em avião por ano e 140 milhões de pessoas transportadas em ônibus por ano. E tem 2 mil mortes em acidentes de ônibus, contra 135 em acidentes de avião. Então os números, eles falam por si, quer dizer, é muito seguro. O que acontece é que quando você tem um acidente e você tem morte, você tem números sempre muito grandes, 30, agora, hoje foram 16, né? E histórias muito dramáticas, e sempre muita imagem. Chocante, né, Marina? Eu ia dizendo que os dados que o Eduardo apresentou, né, mostram como as pessoas realmente têm medo de andar de avião e ninguém tem medo de andar a pé, né? E efetivamente o que ele estava mostrando é que é muito mais perigoso você andar a pé do que você andar de avião. Deve ser alguma coisa relativa ao fato de você estar no ar, voando, fazendo uma coisa meio estranha, né? Então vai ver que é por aí que as pessoas têm medo. Agora, que é muito chocante, é muito chocante. Não, e preocupa ainda mais quando a gente vê, por exemplo, informações desse tipo, né? O irmão de uma das vítimas dizendo que o avião, que o irmão piloto ali com 20 anos de experiência reclamava sempre que os aviões apresentavam problemas, né? A gente bate nessa questão também da gestão desse negócio que, apesar dos números mostrarem que é seguro, quando há algum tipo de má gestão, há um risco tremendo. Isso um dia depois da condenação dos responsáveis pelo acidente da TAM, em 2007, que foi ontem, né? Ontem, 3 pessoas foram condenadas pelo Ministério Público como responsáveis pelo acidente da TAM em 2007, né? Quer dizer, estranho isso tudo. Toda vez que tem um acidente, vem uma discussão sobre se o avião estava em ordem, não estava. Só para lembrar, foi o irmão. E o representante da empresa, por outro lado, diz que estava tudo em ordem. E o relatório da ANAC tem lá também a data da revisão e a próxima revisão seria em 2013. E aí o avião cai. E o avião cai. Agora, vamos lá. Fatalidade? Não, fatalidade não. Não existe fatalidade. Existe matemática e estatística. Quer dizer, 50% das vezes você tem erro humano. Para os outros 50% você tem o não erro humano, certo? Seguramente, só não teve mais mortes porque ele tentou pousar naquele terreno. Então, fatalidade talvez se ele tivesse caído 50 metros antes para cá ou para lá, e você poderia ter mortes também entre pessoas que não estavam voando. Eu queria só provocar o Eduardo um pouco. Você disse que fatalidade não existe, né? Pergunta para o cara que trocou com o outro, que foi no avião. Chama de coincidência, mas não, ele vai ficar aí a gente vai entrar na área da metafísica. Aí já entra na área da especulação. E todo acidente aéreo tem isso. Tem um camarada que trocou o voo, e esse camarada fica convivendo com isso durante muito tempo, porque claro, é muito difícil. Ele não quis, o piloto que trocou, não quis falar com a imprensa, enfim, foi de carro. Pois é. Né, para Maceió, de onde ele é, entendeu? O piloto, não quis voar. Bom, vamos seguir aqui. O popular Itaquerão, o futuro estádio do Corinthians, está confirmado para a Copa do Mundo de 2014. Resta saber se ele vai receber a abertura da competição. A FIFA analisou as garantias financeiras apresentadas por Corinthians e pela construtora responsável pela obra. Na página da entidade na internet, o anúncio oficial. O comitê local aceitou as garantias.
Segundo a FIFA, está equacionada a última questão em relação ao financiamento dos estádios para a competição. O importante é que a partir de agora foi iniciada a etapa já definidora e indicando-se que será em Itaquera o jogo de abertura. Não é definitivo porque esse ritual ele está sendo iniciado. Mas abrir ou não a Copa é uma outra questão que será definida apenas em outubro, quando a FIFA vai anunciar a tabela do Mundial. A cidade de São Paulo tem Brasília, Salvador e Belo Horizonte como concorrentes. As belas imagens do projeto, por enquanto, estão muito distantes da realidade. Apesar do início das obras no dia 30 de maio, o contrato com a construtora ainda não foi assinado. E o BNDES ainda não recebeu o pedido de financiamento de R$400 milhões. Os outros 420 milhões necessários devem ser captados graças ao programa de renúncia fiscal da Prefeitura. Copa América. O Brasil joga daqui a pouco contra o Equador, a última partida desta primeira fase. O empate classifica a seleção. O jogo entre Venezuela e Paraguai, times do mesmo grupo do Brasil, terminou agora há pouco com um empate em 3-3. A Venezuela manteve a liderança do grupo com 5 pontos. E a seguir, a Câmara dá posse a deputados que haviam sido barrados pela lei da ficha limpa. E mais, diretor do DENIT se nega a assinar documento abrindo o sigilo fiscal e diz que pretende permanecer no Ministério dos Transportes. A gente volta já.